Graça e paz, gente. Gente, trazer aqui um conceito. Vou trazer aqui dois conceitos sobre Trindade e que Maria não é mãe, não foi mãe de Jesus. Só aí muitos já se escandalizam. Agora, se você é um religioso, se você é um teólogo com prisma religioso, eu aconselho que você não assista o vídeo. Porque eu vou trazer conceitos que a vocês, teólogos, prisma religioso e os religiosos de plantão, vou trazer aqui a lume coisas que vai contra o que vocês acreditam, que dizem que é fé. Isso na realidade é uma alienação, não é fé. Fé é crer em Deus. Então vamos lá, vamos ao que interessa. O que é a Trindade que a religião suscitou aí como uma verdade e nunca foi? A Trindade são essas três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eles deram isso como uma trindade. Que são pessoas distintas, logo é uma trindade. Só que isso não é uma verdade dentro da própria palavra. Aquilo que eles se fundamentam, entre aspas, para trazer a lume como trindade, é a falta de entendimento e de conhecimento. E, infelizmente, muitos religiosos se afundaram nisso, porque os religiosos, na realidade, eles se tornam papagaios, repetindo aquilo que ouve, mas nunca se aprofunda numa exegese, numa hermenêutica, nunca se aprofunda. Não é interesse mesmo, para religiosos isso não é interesse. Religioso pega mastigado já, né? Ou seja, mastigam para eles. Então, o que já quebra, o que já derruba esse conceito de trindade é aquilo que o próprio Eterno disse, né? Através de Isaías. Ele disse que a glória dele ele não dá a ninguém. Ou seja, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então só aí já quebra a pseudo-trindade. Porque se são pessoas distintas, Deus está dividindo a sua glória. Entende? Deus está dividindo sua glória. Então tem que se entender que quando Deus disse que a esse nome foi dado toda a honra, toda a glória e todo o poder, quando diz lá na palavra que a esse nome foi dado toda a honra, toda a glória e todo o poder, na realidade Deus está apontando para si próprio, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então Jesus era o próprio Deus, ou seja, o verbo que se fez carne, né? E o verbo era Deus. Então não tem como fugir disso. Então nunca foi uma trindade, foram manifestação de um único Deus, de um único ser. São manifestações de um único ser. Vou repetir, é manifestação de um único ser. Espírito Santo, Filho, Pai. Manifestação de um único ser, o Eterno. Para ser trindade tem que ser pessoas distintas. E não é pessoa distinta. É manifestação de um único ser. Porque como não pode transformar Deus em mentiroso como Deus não mente, e ele disse que não divide a glória dele com ninguém, e Alcha foi dado toda a honra, toda a glória e todo o poder, logo está correto. Porque toda a honra, toda a glória e todo o poder é ao Eterno. Então o verbo se fez carne. Então aí está correto. Aí está dentro de um conceito, de um consenso.
Da própria palavra. Não estou inventando, está escrito lá. Agora nós vamos entrar no conceito de Maria não ser mãe. Por quê? Porque assim como Paulo disse, o Eterno disse pela boca de Paulo, que aquilo ali era sombras. Tudo que eles viviam ali era sombras. O que é essas sombras? São falta de entendimento, que o próprio Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento e entendimento. Então a sombra ali é que o povo não tinha conhecimento das coisas, não tinha entendimento das coisas. Então por isso que Israel, muitas coisas, Israel materializava. Uma ordem de Deus, Israel materializava como anjo. Uma ordem direta de Deus, eles materializavam como anjo. Que era um povo que não tinha entendimento. Então tudo eles tinham que materializar, tudo eles tinham que formalizar, trazer como formalismo, simbolismo, para que o povo entendesse. Era um povo que não tinha entendimento. Haja vista que muitas coisas que acontecia naquele período, eles não tinham diagnóstico como hoje. As pessoas que sofriam de epilepsia naquele período, eles atribuíam a um ser espiritual. E sempre foi assim em Israel. Qualquer tipo de mazela no povo, atribuía como pseudo ser espiritual. Porque não tinha diagnóstico. Não tinha como a ciência hoje, como a tecnologia, como o conhecimento e o entendimento de hoje. Eles não tinham isso lá. Então, hoje, dentro do conhecimento, que nós não somos aquele povo daquela geração, hoje nós temos conhecimento e entendimento, a ciência, a tecnologia avançou, então vemos as coisas como elas são, não estamos debaixo de sombras, vemos como elas são, né? De fato. Hoje nós entendemos que uma mulher, quando ela tem uma criança, quando ela dá à luz a um bebê, não necessariamente ela é mãe. Não necessariamente ela é mãe. Porque tanto o gameta quanto o óvulo pode não ser dela. Isso dá-se o quê? Barriga de aluguel, barriga temporária. Então, historicamente, Maria, naquele período, foi justamente isso: barriga temporária, barriga de aluguel. Aí os religiosos se fundamentam, não, mas Isabel falou que era mãe do nosso Senhor. Lógico, Isabel estava debaixo de um período que tudo era sombra, não tinha tecnologia e entendimento das coisas. Então Isabel falou aquilo que todo mundo ali falava. Como José era pai de Jesus, era pai mesmo, biológico, mas todo mundo acreditava ali que José era pai de Jesus. Então não se tinha diagnóstico para saber dessas coisas naquele tempo. Maria naquele tempo foi justamente isso, barriga de aluguel. Nem o óvulo era dela, e o gameta também não era de José. Barriga temporária, não, a mulher dá à luz naquele tempo, pela ignorância do povo, seria mãe. Mas dentro do entendimento hoje, que nós estamos debaixo de sombra, estamos vivendo a realidade como é, entendemos que o verbo se fez carne, ou seja, o embrião estava pronto. O embrião estava pronto. Só precisava da barriga temporária para desenvolvimento do embrião. Então aí se entende que Maria não era mãe. Não posso trazer como verdade aquilo que Isabel falou,
que ela era mãe do Salvador. Lógico que eu posso ter, como Jesus tinha, José como pai. Porque o criou, o educou. Biologicamente não era. Assim como Maria também biologicamente não era mãe. Ela era uma barriga temporária. Nenhum óvulo era dela. Porque a própria palavra diz que o que nela está gerado, ou seja, está. É o estado de ser, está gerado. Ou seja, não foi gerado, é está. Gerado é do Espírito Santo. Então já estava pronto o gameta. O embrião já estava pronto. Que era justamente já estar fecundado. Só precisava do útero, da barriga temporária para o crescimento. Isso eu não estou desmerecendo Maria, para vocês religiosos. Não estou desmerecendo Maria, pelo contrário. Foi bem-aventurada por Deus, naquele período, num período de sombra, dar à luz justamente aquela natureza carnal do Eterno. Aquela natureza carnal e alcha coexistindo justamente o Eterno. Que é uma coexistência, todos nós somos coexistência. Carne e espírito. Espírito e carne. Então, Yahshua ali é o próprio Deus. E Maria não era mãe. E a falta de entendimento é tão grande que mesmo dentro daquele período de sombras, de falta de entendimento, a revelação a Paulo já trouxe uma analogia de Melquisedeque e o filho do homem, dizendo, vejam aqui, sem pai, sem mãe, a semelhança do Filho de Deus. Ou seja, sem pai e sem mãe. Ou seja, poderiam falar para Paulo, mas Paulo, você é louco? Ele tem pai, ele tem mãe. Sim. Ou seja, no quesito que receberam ele como filho. Receberam ele como filho. Mas não é biológico. Nem de Maria e nem de José. Porque senão Paulo estaria mentindo, sem pai e sem mãe, fazendo uma analogia ali de Melquisedeque. Então é parar para pensar. Essa revelação veio direto na mente de Paulo. Já mostrando aí que no quesito genético, não era filho de Maria, porque o óvulo não era dela, e nem o gameta era de José. Mas sim, como a própria palavra diz, que já veio pronto. Só precisava do útero para o crescimento.